E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre matemática, né? A matemática do Enem. Então, se você vai fazer o Enem 2023, está perdido, não sabe por onde começar, e se você já fez os Enems anteriores também e viu que está com uma dificuldade maior nessa área, está com dificuldade em matemática, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas, alguns macetes estratégicos para você se dar bem nesse ano em matemática. Eu vou falar o que estudar, né? Como se preparar mesmo nesse período para o Enem 2023. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Eu fiz um roteiro aqui nesse vídeo para ficar mesmo coerente o que eu quero falar, né? Passo a passo, e para vocês entenderem mesmo e aplicar isso nos seus estudos. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, né? O primeiro passo, vamos lá, pegue papel e caneta, é você tem que ter uma noção de onde você está. Por exemplo, que tipo de estudante eu sou? Eu sou iniciante, sou intermediário ou sou avançado nessa parte de matemática? Ah, Pedro, eu sou iniciante, eu não sei nada de matemática, eu estou perdido para o Enem, não sei como estudar, não sei o que estudar. Então você tem que ter essa noção, porque se você já tem essa noção, você sabe que você não pode pegar um assunto logo difícil de cara. Você tem que ir do início, né? Você é um iniciante, então você tem que ir pela base ali, pegar matemática básica, pegar os assuntos que são mais cobrados, você tem que focar mais nessa parte. No entanto, se você sabe que você já está um pouco mais para o intermediário ou para o avançado, você tem que focar mais na parte de resolver questões, de fazer simulados, né? Na prática mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, você se entender e ver em que posição você está, né? Qual tipo de estudante que você é, porque a partir disso aí você vai conseguir traçar, né? Definir uma estratégia nesse período de preparação. Então esse é o primeiro passo, né? Porque eu acho que a partir daí você já consegue, como eu falei, definir uma estratégia e ser muito mais coerente nesse caminho, nesse processo de preparação para o Enem, principalmente nessa área que nos ajuda bastante com a questão da média, porque a nossa nota aumenta cada vez mais, né? Dependendo da quantidade de acertos e de quais questões a gente acertou. Então isso ajuda bastante. Bom, no segundo passo, eu acho que é interessante que, assim, independente do tipo de estudante que você seja, é ideal, né? Por exemplo, eu sou iniciante, então você sabe, né, que os assuntos que você tem que dar uma maior prioridade são esses iniciais, né? A parte de matemática básica, porcentagem, escala, razão e proporção, é esse início, né? Adição, subtração, gráficos, tabelas, é o básico, né? É a parte de matemática básica. Eu acho que por uma questão de lógica mesmo, você tem que pegar os assuntos que você já viu que você está errando mais. Então, as questões que você está acertando, não é para você descartar, mas é para você dar um maior destaque nesses assuntos que você está errando, que você está com uma maior dificuldade. E isso serve para qualquer tipo de estudante nesse segundo passo. Você vai pegar o assunto que você sabe que você está com dificuldade, que você precisa estudar, e vai primeiro para a teoria. Você vai primeiro estudar a teoria, vai entender como funciona aquele assunto, para depois você ir para a prática. Eu acho que você tem que ser coerente, não tem sentido nenhum você ir já direto para uma questão sem saber primeiro a teoria, sem saber como é que resolve aquela questão. Claro, a gente só aprende mesmo matemática resolvendo questões, entendendo como esse assunto é cobrado, né, na prática, mas primeiro você tem que ter uma ideia de como funciona aquilo. Então o ideal é você ver vídeo-aula, você pegar um livro que fala sobre esse assunto, e estudar primeiro a teoria, para depois você ir para a prática, para depois você resolver as questões. Então inicialmente essa é a dica que eu te dou. Primeiro vá para a teoria, né, para depois você ir para a prática, para a resolução de questões. E isso você pode fazer baixando os PDFs, né, dos Enems anteriores, do Enem 2009 até 2022. Então você pode imprimir, né, o PDF desse simulado. Você pode também pegar os simulados dos cursinhos que eles disponibilizam na internet. Você pode pegar a resolução de questões de cadernos, né, de apostilas, provas e simulados. Então você também pode estudar por cima disso. E eu recomendo nesse segundo passo, né, estuda primeiro a teoria e depois foca pesado nessa parte de questões. Porque você tem que ser coerente na hora, né, quando você estiver resolvendo as questões, quando você está fazendo o simulado. Porque não tem sentido nenhum, como eu sempre falo aqui no canal, você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Isso vai dar a entender que você chutou aquela questão. Eu acredito nisso, você tem que ser coerente. Primeiro foca na parte dos assuntos que são mais fáceis, dá uma maior atenção, né, estuda essa parte primeiro, que é, como eu falei, né, escala, porcentagem, razão e proporção, que estão dentro desses assuntos, né, desse grupo, que são interpretados como os assuntos mais fáceis do Enem em matemática, para depois você ir para os mais difíceis. E você vai perceber uma melhora muito boa assim mesmo, quando você estiver resolvendo as questões, porque você vai ter mais facilidade, você vai compreender muito mais o que a questão está pedindo, porque você está sendo coerente, você está indo do mais fácil para o mais difícil. Né? Então não tem sentido nenhum você, por exemplo, começar estudando log ou estudando matrizes. Vai primeiro para os assuntos mais fáceis. Aqui no canal já tem um vídeo também falando sobre quais são esses assuntos, que eu destrinchei mesmo, dei um maior detalhamento em cada um deles. Então se você não viu, dá uma olhada depois, para depois você ir para as questões que são mais difíceis, né? Em que cobram justamente esses assuntos que eu falei.
que são log, matrizes, conjuntos, análise combinatória, probabilidade. Então, primeiro foca nos assuntos mais fáceis para depois você ir para os mais difíceis. E isso você vai perceber uma melhora muito boa nos seus estudos, né? E principalmente quando você estiver resolvendo as questões e também no seu desempenho, né? No seu resultado em matemática. Então eu vou aproveitar e já vou colocar aqui na tela os assuntos que são mais, vou colocar aqui dos assuntos que são mais cobrados em matemática, para você justamente dar uma maior atenção, né? Então tá tudo aí, vai por ordem, foca, como eu falei, nos assuntos que são mais fáceis primeiro, para depois você ir para os mais difíceis. E aí você faz como um checklist mesmo. Estudou a teoria, depois foi para as questões, viu que você está conseguindo desenvolver muito bem, que você entendeu como resolve aquela questão em determinado assunto, aí você passa para o outro assunto. Então faz como um checklist mesmo. Isso é legal, isso te dá foco, te dá disciplina e te ajuda bastante nesse período, né, de preparação. Eu acho que, além de tudo isso, é muito importante você saber como resolver as questões, né? O ideal é que quando você está pegando aquela questão de matemática, normalmente a gente vê aquele texto enorme, né, e fica desesperado, a gente não sabe como resolver, é muita informação, e na verdade a gente nem precisa pegar todas as informações que estão no texto. Às vezes é o básico, é simples, é como se fosse um texto enorme, justamente para te assustar, e você fica desesperado e acaba errando, perdendo uma questão ali por bobeira, por puro desespero. Sendo que eu acho que o ideal é você primeiro ir para o enunciado, eu sempre falo isso, vai primeiro para o enunciado, vê o que a questão está pedindo, porque às vezes a gente já começa ali no texto e fica perdido no meio do caminho, a gente não sabe o que tem que fazer mais. E fora a questão do tempo, isso tudo atrapalha a gente, né? Ansiedade, enfim. Então, para você não se auto-sabotar, para você não se perder quando estiver resolvendo uma questão de matemática, isso acontece também muitas vezes em assuntos que você tem facilidade em resolver, mas por conta da ansiedade, por conta do medo ali, e você viu aquela questão enorme, você já entra em desespero e não consegue resolver e perde o ponto por bobeira, como eu falei. Então, para isso não acontecer, vai primeiro para o enunciado, vê o que a questão está pedindo, passa um traço mesmo, grifa, para você saber, né? E quando você for para o texto, você já vai sabendo, você já vai tendo a consciência do que você está procurando e já vai grifando as informações que são necessárias, que vão ser importantes, né? Que você vai ter que usar, digamos assim, para resolver, para fazer o cálculo. Eu acho que dessa forma você consegue ganhar tempo na hora da prova, consegue resolver aquela questão com muito mais facilidade, com estratégia, com prática, né? Porque você já vai tendo uma noção mesmo do que você está procurando, porque você grifou no enunciado o que a questão está pedindo. Então é muito importante que você tenha essa noção também de como resolver a questão ali no dia, né? E isso, claro, você vai fazer justamente com os simulados, treinando. Você tem que fazer questões de matemática. Matemática é treino, é prática, que nem redação. A gente tem que resolver várias questões. Em redação, né, eu fazia muito isso. Eu fazia várias redações por semana. Pegava vários temas e fazia. Então, em matemática é a mesma coisa. Estudou um assunto, vai direto aí para a apostila, imprime, ou então vê mesmo pela tela do celular, pela tela do computador, e vai resolvendo aquelas questões. E se você não entendeu como resolve, vai para uma videoaula. Eu via muito de Matemática Rio ou de Ferreto, a resolução daquelas questões. Porque às vezes, por mais que eu soubesse que eu tivesse acertado aquela questão, eu queria ver se eles tinham resolvido também da mesma forma que eu. E se não tivessem, eu queria ver como eles tinham resolvido, para ver assim, pô, será que a minha forma de resolver aquela questão é melhor do que a deles? Por exemplo, eu resolvi uma questão em 10 minutos, né? E aí Ferreto ou Matemática Rio, né, quando assistiu as videoaulas deles, eles resolviam em 2 minutos, 3 minutos, por uma forma muito mais prática, muito mais fácil. Então é ideal também que, ao invés de você ver a resolução das questões que você errou, veja também as questões que você acertou, né? Porque às vezes o método deles, né, a forma de resolver aquela questão é muito mais fácil que a sua. Você ganha tempo na hora da prova, então você tem que ir por esse caminho, né? Acho que tudo é estratégia, e foi algo também que eu apliquei no meu período de preparação para o Enem. Então, se você vai fazer o Enem 2023 e quer melhorar em matemática, vai por esse caminho, segue essas estratégias que eu tenho certeza que não tem erro, você vai se dar bem e vai dar tudo certo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fale nos comentários. E como eu falei, está saindo vídeo novo toda semana aqui no canal, às 19 horas. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo.